recebendo o pastor André Abreu, da Igreja Batista da Capelinha. Ele vai ministrar a palavra de Deus nessa manhã e que você esteja com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor André. Pastor André, bom dia. Bom dia, irmã Aline, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A você e a todos os ouvintes da 104 FM. Amém. Um prazer recebê-lo aqui na rádio, que Deus te abençoe. Obrigada por atender o nosso convite, tá? Eu que agradeço sempre esse privilégio Amém. Abençoado de estar aqui com os irmãos. Fique à vontade. Então vamos, primeiramente, orar a Deus, entregar ao Senhor mais uma vez o nosso dia nas mãos dEle, porque Ele que cuida de nós. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ó Pai, o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, e pedimos a Tua bênção, a Tua graça nesta manhã, nós possamos falar da parte do Senhor, ó Deus, não o que eu desejo falar, mas o que o Senhor deseja passar para os corações dos ouvintes dessa manhã. No nome de Jesus, oramos. Amém. Hoje, sexta-feira, último dia da semana, a gente já contando as horas aí, quem está no trabalho, quem está no trânsito, quem está dirigindo. E eu gostaria de falar sobre um tema que mexe muito comigo. A gente às vezes prega tantas coisas, tantos assuntos, tantos temas, e às vezes a gente não para pensar que a gente está pregando para nós mesmos. E isso aqui é algo que eu tenho sempre que trabalhar, todos nós temos que trabalhar sempre no nosso coração, que é a gratidão. A palavra gratidão é uma palavra muito bonita, muito expressada, muito verbalizada às vezes em diversos ambientes, mas às vezes na prática o nosso coração não é um coração grato. E nós queremos analisar um texto muito conhecido dos irmãos e irmãs nesta manhã, que se encontra em Lucas, no capítulo 17, nós leremos do verso 11 ao verso 19, e o tema dessa breve reflexão é a gratidão como sinal de salvação. A gratidão como sinal de salvação. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Importante aqui, ele era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Primeiramente, eu gostaria de tratar algumas questões desse texto bíblico, um panorama breve, sobre quem era Lucas, o escritor deste relato, deste evangelho. Lucas, segundo a tradição cristã, ele é considerado médico, e ele entendia bem de doenças físicas, doenças do corpo humano. Ele não era de origem judaica, ele era de origem grega, no mundo helênico, então ele não estava diretamente relacionado com os judeus. O cristianismo, vocês sabem muito bem, começa saindo da religião judaica como se fosse uma das denominações do judaísmo. Como nós temos hoje várias igrejas evangélicas, e cada um com a sua denominação, com suas doutrinas um pouco mais específicas e próprias, mas todos são cristãos. Aqueles que professam os princípios básicos da fé cristã são considerados cristãos. Então, o cristianismo é um grupo separado, é uma denominação do judaísmo. Mas Lucas, ele não é judeu, ele não nasceu numa tradição judaica, mas ele conhece e percebe muito bem algumas questões do período em que Jesus habitou este mundo, de forma humana. E ele conhece a relação que havia entre os judeus e samaritanos. Eu quero lembrar você que essa relação não é uma relação amistosa. Apesar de serem irmãos, apesar de vir do mesmo povo, o povo de Israel, durante a história do povo hebreu e depois israelita, houve uma cisão entre o reino do norte e o reino do sul. Então, esses dois povos, cada um deles, os judeus e os samaritanos e parte do reino do norte, todos eles foram levados cativos, presos, prisioneiros para duas nações diferentes, em períodos diferentes.
E ao serem levados por essas nações, um teve um impacto diferente em relação ao outro após regressarem para a Judéia, para a Galiléia, para a Samaria e assim por diante. Os samaritanos, eles têm um Pentateuco próprio, seguem muitos princípios da religião que nós chamamos de judaica. Mas os judeus, nesse período, começaram a se separar dos samaritanos por entenderem que os samaritanos começaram a ter práticas não judaicas e começaram, entre outras coisas, a se relacionarem com mulheres e com outros povos. E essa relação, do ponto de vista judaico, foi uma relação de contaminação, uma relação que contaminou o povo, a etnia judaica, e assim houve um certo desprezo. Havia uma rivalidade tão grande e uma rivalidade tão enorme, a ponto de Jesus, vindo do sul e partindo para a Galiléia, que era ao norte na geografia, o caminho mais curto era passar por dentro de Samaria, a região da Samaria. Mas havia o risco dele ser apedrejado, dele morrer passando por essa região. Então, os judeus preferiam sempre dar a volta pela direita na cidade chamada Decápolis, cidade de origem helênica, para não passar em Samaria. Então veja o clima de rivalidade que haviam entre esses dois povos. Mas é interessante, nós temos aqui um contexto onde há 10 leprosos, a lepra naquela época, inclusive está registrada em Levíticos e no Pentateuco, era uma doença que era contagiosa, em alguns casos não é contagiosa, hoje nós sabemos pela ciência, mas naturalmente quando a pessoa era diagnosticada com lepra, ela deveria ser afastada do arraial, ela deveria ser afastada do convívio social, ela poderia apenas conviver com pessoas que tinham aquela doença. Então quando Jesus passa por essas pessoas, você vê no texto, ao longe elas gritam: Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, tire de nós essa lepra, essa doença. E aí vem o primeiro ponto desta manhã, que é interessante, que quando se fala dos 10 leprosos, nós vemos judeus e samaritanos no mesmo lugar. E aí vem a primeira observação, é que a doença nos nivela. A doença nos nivela. E o que eu quero dizer com isso? É que quando nós estamos doentes, estamos passando pela mesma provação, pela mesma dificuldade, não há muita distinção entre rico e pobre, não há muita distinção entre homem e mulher, não há nenhum tipo de vaidade, não há nenhum tipo de arrogância ao dizer assim, olha, eu tenho condição de ser melhor do que você. Todos estavam ali no mesmo barco, podemos assim dizer, estavam passando pelo mesmo problema. Então eu creio que as limitações geográficas, as barreiras étnicas entre judeus e samaritanos foram quebradas. Todos estão leprosos, todos têm um problema em comum, todos têm algo que os une de certa forma. E eu posso trazer, não dizendo, meus irmãos, pelo amor de Deus, não confundam doença diretamente com pecado. Eu creio até que algumas doenças podem ser ocasionadas pelo pecado, mas não é regra geral. Não confundam. Na verdade, o que eu estou querendo trazer a comparação da doença é a ideia do pecado para nós, seres humanos, de uma forma geral. Todos nós somos pecadores e somos afastados da graça de Deus. Não há ninguém melhor ou pior do que o outro nessa condição. A não ser quando nós conhecemos e recebemos a pessoa de Jesus, que Ele sim, pelo poder dEle, pelo sacrifício na cruz, Ele nos purifica de todo o pecado. Ele tem esse poder. Nós não temos esse poder de nos curarmos do pecado, podemos assim dizer. É interessante que em Levíticos, no capítulo 14, do verso 1 ao verso número 3, diz assim, diz também o Senhor a Moisés, esta é a regulamentação acerca da purificação de leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Então, havia uma regra médica. Deus, na sua infinita sabedoria, já no mundo hebreu, mundo de 3 a 4 mil anos atrás, já se falava dessa questão do isolamento social em caso de algumas doenças. Então, o leproso passava por esse isolamento. O leproso ele passava por uma espécie de distanciamento social, que é algo muito ruim, você se separar da sua família, dos seus entes queridos. E é interessante que nesse ponto de vista nós percebemos que a doença, de uma forma geral, nos nivela, da mesma forma que o pecado. Todos nós estamos separados de Deus, inicialmente. Todos nós estamos afastados de Deus. Essa é uma mensagem triste, uma mensagem ruim,
Mas eu não posso deixar de, nesta manhã, falar para vocês que é uma realidade de todos nós. Estamos todos igualmente nivelados pelo pecado. Precisamos da cura da cruz. Mas aí nós percebemos outra questão nesse texto bíblico, que é o seguinte: algumas pessoas, de uma forma geral, e esses leprosos não eram diferentes, estão à procura das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos. Hoje nós somos permeados por diversas igrejas, de diversas matizes, e isso não é algo ruim, eu não vejo como algo ruim. Tem gente que imagina uma igreja específica, uma igreja homogênea no sentido de doutrina perfeita, uma igreja que até alguns, infelizmente, se confundem na ideia de dizer que a minha igreja é melhor do que a sua por alguns aspectos doutrinários. Eu creio que quando uma igreja se intitula como uma única igreja verdadeira, uma única denominação verdadeira, há algo de errado, de exagerado, e talvez perca até um pouco da sua essência. Nós devemos entender que Deus trabalha de maneiras que nós não entendemos, na sua multiforme sabedoria. Mas nós temos alguns perfis de igreja nos nossos dias hoje que trabalham com algumas questões. Eu me lembro agora de um sociólogo e pastor chamado Ricardo Bitum, que ele fala sobre a igreja e o contexto da igreja brasileira no século XIX, ou melhor, no século XX e XXI, um pouco da igreja acompanhando o que nós chamamos de mercado. Não é mercado financeiro, dinheiro propriamente dito, mas são as tendências. O Deus desse mundo hoje, o Deus com D minúsculo, para nós, é o mercado. O que o mercado nos aponta? O que as pessoas procuram? Qual é a demanda da sociedade? E através dessa demanda, nós vemos alguns perfis de igreja que querem resolver algumas demandas da sociedade. Se você acompanhar comigo um contexto histórico breve das igrejas no Brasil, na década de 60 era muito comum que as igrejas focassem na questão da cura divina. E eu não sou contra, eu sou totalmente favorável a nós orarmos a Deus pedindo a cura. Isso é bênção. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, particularmente, confesso a vocês, quando se fala que uma pessoa específica, ela por si só, toda a oração dela tem capacidade de curar. Eu creio que a Igreja do Senhor Jesus, em oração, ela tem esse poder, pedindo de forma humilde ao Senhor. Mas década de 60, então, nós temos essa questão da cura divina, porque havia no Brasil um êxodo rural, pessoas saindo da zona rural. E ao sair da zona rural, ainda tinha muita dificuldade de saúde. Mas após um tempo, essas pessoas que saíram da zona rural e pessoas que migraram de cidade para outra cidade, começaram a ter problemas financeiros. Uma crise financeira se instalou no Brasil, e não diferentemente no mundo. Essas crises econômicas que vêm e vão. Então, começou a se falar muito da ideia da prosperidade, teologia da prosperidade. Você dá algo a Deus e Deus obrigatoriamente tem que te prosperar financeiramente. Eu acho um equívoco essa teologia, eu acho um pouco exagerado, porque Deus não tem a obrigação de te prosperar imediatamente de acordo com a sua fé, com a sua força financeira, com a sua dedicação financeira. Deus prospera. Deus tem o poder de prosperar. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Ele faz isso de acordo com a sua vontade e o seu entendimento. Não é por você dar mais ou menos que isso automaticamente Deus, como seu funcionário, como seu empregado, teria que te prosperar. Eu acho um pouco equívoco isso. Mas, por incrível que pareça, hoje nós temos uma demanda que já é um pouco diferente. Muitas pessoas hoje no Brasil, claro, ainda existe uma pobreza, existe miséria, eu não estou negando esse fato, já passaram por esse período de uma certa prosperidade. O que seria isso? A pessoa tem um carro, a pessoa tem uma casa, a pessoa vive relativamente bem, tem um bom emprego, tem um salário relativamente bom, tem filhos, os filhos são saudáveis de uma certa forma. Quando ficam doentes, procuram um médico, tem condição de pagar um plano de saúde ou pagar uma consulta médica. Mas ao final do dia, essa pessoa chega na sua casa, se senta, olha o carro na garagem, olha uma casa bonita, olha um filho saudável, olha uma esposa abençoada e pensa, qual é o meu propósito de estar aqui nesse mundo? E aí então o mercado nos traz essa demanda de pessoas que estão infelizes mesmo tendo tudo isso. E aí existe agora, no momento, a teologia do coach, a teologia da motivação, da autoafirmação. Então, pessoas estão indo para a igreja evangélica para ouvir palavras de motivação. Porque tem tudo o que precisa, mas não tem, talvez, uma alegria. Eu me lembro muito bem, a irmã Aline vai se lembrar muito bem, daqueles períodos que
se falava na igreja que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Nós depositávamos a nossa alegria e esperança em Jesus, porque realmente se nós depositarmos em apenas algumas palestras, em alguns métodos humanos, que dão certo, eu não sou contra. Você pode procurar motivação, você pode procurar sentido para a sua vida nesse mundo, mas você não pode deixar de esquecer, e a igreja evangélica não pode deixar de esquecer, que a razão de existir da igreja é o evangelho, é a palavra de salvação, é a palavra de vida eterna, não é neste mundo propriamente dito. Eu não estou dizendo que você tem que ver uma vida ruim neste mundo, uma vida de miséria. Não, isso é um outro exagero que alguns cometeram também. Mas nós devemos viver uma vida que louva a Deus, entendendo que tudo isso aqui é passageiro. Os problemas, as dores, as lutas são passageiras. Eu estou aqui com meu tablet aberto e vendo uma foto de 3 igrejas evangélicas. 3 igrejas. Imagine você aí na sua casa, você de frente para 3 igrejas, uma do lado da outra. Uma igreja está dizendo assim, Jesus cura. É algo que, como eu falei, na década de 60 já havia uma certa aceitação, uma certa procura. Hoje ainda tem, existem casos que a medicina diz que não há cura, e Deus cura, e glória a Deus por isso, que nós cremos num Deus vivo e poderoso. Mas hoje temos aqui, ó, Jesus prospera, já aumentou a quantidade de gente dentro dessa igreja. Aí você vai numa outra igreja, numa terceira igreja, e diz assim, olha, Jesus salva. E aqui na minha foto, vocês não estão acompanhando pelo rádio, está apenas uma pessoa na porta. Nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos, muito cuidado. Nós devemos orar por cura, nós devemos orar por prosperidade, pedir a Deus que Deus nos abençoe, isso é bíblico, mas também nós devemos falar da salvação em Jesus. Eu me lembro de uma cena que eu vi numa TV, nessas TVs que passam aí pela manhã ou pela noite, e uma pessoa, era um momento de testemunho, é muito comum esses momentos de testemunho. A pessoa estava dando, o pastor em questão, o microfone para uma pessoa, e aquela fila de gente, e a senhora diz assim, ele pergunta ao pastor, qual é o seu testemunho de conversão? O que a senhora tem para testemunhar nesta manhã? E aí a irmã, com muita alegria, disse, olha, eu vi uma pregação do senhor agora há pouco, uma palavra, e senti no meu coração queimando algo que eu não conseguia entender, algo que me deixava desesperada, e eu entendi com muito custo uma voz me dizendo que eu era um pecador, uma pessoa miserável e que precisava da graça de Jesus. Então, eu abri o meu coração para Jesus, recebi-o como o único e suficiente Salvador. E o meu coração encheu de alegria. Os meus problemas, que eu sei que estão lá fora, me esperando após o culto, após a igreja, eu agora vou enfrentar com uma pessoa especial, que é a pessoa de Jesus. E aí o pastor olhou para ela e disse, tudo bem, mas qual é o seu testemunho? O que você tem para testemunhar nessa manhã? Não, eu estou falando, o meu testemunho é esse, é meu testemunho de conversão. Eu percebi que eu preciso de Jesus na minha vida, independente se eu prosperar, se eu fracassar, se eu não der certo no meu emprego, na minha vida, mas eu preciso de Jesus. Eu quero ter essa garantia nessa manhã e essa gratidão, porque Jesus me salvou. E ele perguntou de novo, qual é o seu testemunho? As igrejas, infelizmente, e as pessoas estão esperando testemunhos sobre prosperidade, sobre vida financeira abastada, uma vida tranquila, e nem sempre é isso que acontece. Eu não estou aqui nessa manhã para vender um produto para você que dá certo no sentido financeiro, no sentido espiritual, no sentido relacional. Estou aqui para vender um produto chamado vida eterna, que é a pessoa de Jesus. E só por ele nós temos essa tão maravilhosa graça. Um texto muito conhecido também, Gênesis, quando Adão e Eva pecam, está aí de novo a questão do pecado. Deus disse para o homem, do suor do teu rosto comerá do teu pão. Deus cura até os dias de hoje? Sim, Deus cura. Então nós temos que ter cuidado para procurarmos a Deus com as motivações erradas. Aqueles 9 leprosos procuraram a Deus, Deus Filho encarnado, com a motivação errada. Eles deveriam ter mais gratidão no seu coração. Receberam a cura, receberam a bênção da cura. Mas será que eles entenderam e responderam ao chamado de Jesus para a salvação? Entenderam que Jesus não era apenas um curandeiro que passava por ali, mas o próprio Salvador da humanidade? Então nós temos que ter cuidado nesta manhã e refletirmos sobre isso. Mas também nós temos a gratidão que trouxe salvação. Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Todos os 10 leprosos tiveram fé. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Existe a fé da cura. Você, nessa manhã, tem que crer que Deus cura. Mas e a fé salvífica? E a gratidão pela salvação?
Interessante que Lucas relata e retrata de forma especial que um samaritano, um rival do povo judeu, aquele homem que o judaísmo odiava, os judeus odiavam, os fariseus tinham desprezo por aquele samaritano. Ele volta e reconhece que Jesus é o Salvador, tanto de judeus, tanto de gregos, tanto de samaritanos e da humanidade. Todo aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador recebe essa graça. Mas nós temos que ter gratidão pelo que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus nesta manhã. A palavra gratidão aqui, existe uma palavra latina não usada no texto, que é chamada gratia, que significa graça. É a graça que nós sempre falamos na igreja, é o favor imerecido. Nós não merecemos essa salvação, mas Jesus nos proporciona e nos proporcionou naquela cruz do Calvário. Eu gostaria de encerrar essa breve reflexão falando sobre 3 níveis de gratidão, segundo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um teólogo da igreja medieval e ele enumera, elenca alguns níveis de gratidão. Nós temos sempre gratidão, nós sempre passamos por situações em que revelam a nós e que nós transmitimos algum tipo de gratidão. Mas podemos ter 3 níveis e nós temos que ter o cuidado e analisar essa gratidão. Por exemplo, nós temos que ter, ou devemos ter uma vez ou outra, primeiro, uma gratidão superficial. Você agradece na sua mente. É aquela situação que você foi ajudado, uma forma simples, uma forma humilde, passou um momento, alguém abriu a porta para você entrar, alguém segurou o elevador para que ele não se fechasse, coisas do dia a dia. E você agradece na sua mente. Isso é bom. É bom ter uma mente grata, uma mente agradecida pelo que as pessoas fazem por você. Você pode se lembrar, talvez no nível já, falando na nossa relação com Deus, sobre uma gratidão pela cura do seu filho, da sua filha, que foi promovida alguns anos atrás, e na sua mente você lembra assim, olha, que bacana, que bênção. Deus me curou, Deus curou meu filho, minha filha, e essa gratidão está na sua mente. Mas é uma gratidão superficial. A não ser a pessoa de Deus que conhece os nossos pensamentos, a pessoa que você convive talvez não saiba, não tenha recebido essa gratidão. E aí nós temos o segundo nível de gratidão, é o nível intermediário. Dar graças por algo que alguém nos fez. E aí você pode chegar para essa pessoa, verbalizar, dizer para ela, olha, muito obrigado pelo que você fez por mim. Aquilo foi de extrema relevância e eu estou aqui expressando a você a minha gratidão. Muito obrigado. Essa palavra hoje está cada vez mais em desuso. Ou às vezes se fala até de uma forma corriqueira, sem ter a devida atenção. Então você pode ter uma gratidão no nível intermediário, dar graças por algo que alguém nos fez. Isso é válido, isso é lindo, isso é correto. Esse é um sinal que você tem um coração grato. Mas ainda existe um terceiro nível. Esse nível é muito interessante, muito importante, que é o nível da gratidão profunda, que aí revela a nós vínculo, comprometimento e relacionamento. Muitas das nossas amizades podem ter surgido não apenas por serem nossos vizinhos, serem pessoas que nós passamos próximos à nossa rua, ao nosso bairro, mas surgiu de um vínculo, de um comprometimento, de um relacionamento. Você passou por uma situação difícil, aquela pessoa te ajudou, e ao te ajudar você começa então a criar um vínculo, um comprometimento, um relacionamento. Isso acontece muito, até eu posso citar aqui na carreira militar ou na igreja, quando você chega numa igreja ou chega num determinado lugar e você passa por um momento difícil, e aquela pessoa anda com você, caminha com você, e aí você revela a ela uma gratidão profunda, porque a partir daquele momento você está com ela comprometida, relacionando-se com ela todos os dias, um vínculo, uma amizade fortalecida. Isso sim é gratidão profunda. E Jesus recebe essa gratidão profunda no texto bíblico na pessoa do samaritano. Ele volta para agradecer a Jesus e se compromete com Jesus. E ao se comprometer com Jesus, ele então cria um vínculo verdadeiro com Jesus. A nossa gratidão pela salvação de Jesus tem que passar por esse terceiro nível, um nível de comprometimento com Jesus. A tua fé te salvou. Graça através de graça. Que nessa manhã você reveja o seu relacionamento com Jesus
reveja a sua comunhão com Jesus. E pense e repense como está nesta manhã o seu nível de comprometimento com Jesus. É apenas uma gratidão na sua mente, obrigado Jesus, que não deixe de ser uma gratidão. É apenas uma gratidão que foi verbalizada em algum momento na frente de uma igreja, através de um testemunho ou através de uma conversa num pequeno grupo, numa célula, ou é uma gratidão de comprometimento? Eu agradeço o que Jesus fez por mim na cruz e agora eu me comprometo a servi-lo em amor, em verdade, a cada dia enfrentando as lutas, as dificuldades, mas com Ele, entendendo que eu tenho essa gratidão no meu coração. E aí, algumas perguntas eu encerro nessa reflexão. Primeiro, qual é a sua motivação para ir à igreja? Qual é a sua motivação? É as bênçãos de Deus? Ou são as bênçãos de Deus? Ou o Deus das bênçãos? Você vai adorar a Deus e terça-feira passada nós conversamos sobre a adoração no Antigo Testamento, no seminário. E é nítido que a adoração não tem a ver pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Nós vemos na Bíblia, nos Salmos, no Antigo Testamento, especialmente, os salmistas adorando a Deus por quem Ele é, pelo seu poder, pela sua capacidade, pela sua majestade. Então, quando nós vamos à igreja, nós vamos para nos reunirmos em comunhão e adorarmos juntos. E qual é, então, a sua motivação para vir ou para estar numa igreja? Qual é o seu nível de gratidão? Foram apresentados aqui 3 níveis de gratidão. E qual é o seu nível de gratidão a Jesus nessa manhã? Então, eu encerro com essa última pergunta dizendo e perguntando a vocês: você deseja se comprometer com Cristo, criar um vínculo? Essa é a pergunta que deve estar na sua mente nesta manhã, no seu coração. Se você ama a Jesus, se você professa a Jesus publicamente, então que você entre no terceiro nível, no nível mais profundo, um nível de gratidão, que você terá comunhão com Jesus, comunhão com a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus, que é uma igreja, humanamente falando, imperfeita, muito imperfeita. E nós estamos numa sociedade hoje que nós vemos cada vez mais maus testemunhos. Mas não é por isso que nós devemos deixar de estar em comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Os mandamentos são resumidos, os 10, em amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus não alterou a Torá, os 10 mandamentos, não alterou. Ele deu uma síntese perfeita do que é seguir os mandamentos de Deus, o que é seguir a lei de Deus. Quando você ama o seu próximo, você não adultera, você não assassina, você não comete nenhum daqueles erros e pecados que estão na lei. E quando você ama a Deus, você não perde o comprometimento que você tem com Deus. Você ama a Deus e o segue em espírito e em verdade, entendendo que Ele é todo poderoso e Ele já te deu um presente mais que especial, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu quero orar mais uma vez por você nessa manhã, e que você reflita no seu coração e repense sobre esse vínculo que você tem na pessoa de Jesus, que seja um vínculo de amor, de gratidão, mas de comprometimento. É um sinal de gratidão mais profundo que você pode ter pela pessoa de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, por esse espaço abençoado que nós temos de transmitir o teu evangelho, a tua mensagem, ó Deus. Ó Deus, se alguém aqui nesta manhã que está nos ouvindo, pelas ondas do rádio, pelo Instagram, pela internet, de uma forma geral, ó Deus, que essa pessoa venha reconhecer que precisa se comprometer, criar um vínculo de amor com Jesus Cristo. É tão linda a história dos 10 leprosos e ver que Deus cura, que Jesus cura doenças e Ele é poderoso para isso. Mas é triste ao ver que apenas 10% daqueles que estão doentes voltam para agradecer a Jesus e voltam para ter um relacionamento íntimo com Ele. Então eu peço nesta manhã ainda, que o Senhor venha acalmar os corações e trazer essa pessoa ao comprometimento com o Senhor Jesus. Seja no dia a dia, no cotidiano, seja na igreja do Senhor Jesus. Que ela possa estabelecer um vínculo, um comprometimento, uma relação de amor. Obrigado a Deus por essa rádio mais uma vez. Obrigado a Deus porque nós temos sido abençoados pelo programa da Aline e tantos outros programas dessa rádio. Que o Senhor continue abençoando toda a equipe, toda a produção, todas as pessoas que passam por aqui e usam este microfone e essa rádio para o serviço do reino de Deus.
Muito obrigado por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor André, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui na rádio, por sempre estar com esse coração disponível para Deus e Amém. aceitando também os convites que nós fazemos ao Senhor.